Agora que eu já lhe introduzi todo o alfabeto russo e também te dei uma aula completa sobre como praticar esse alfabeto, você já praticou, então se você está assistindo essa aula é porque você já está pronto para começar a aprender suas primeiras palavras e é isso que a gente vai fazer aqui hoje, tá? Se você não assistiu a primeira e a segunda aula, se por algum motivo você caiu aqui de paraquedas, é necessário que você volte lá atrás e assista as duas primeiras aulas, porque é lá que você vai aprender o alfabeto de verdade, ok? Aqui nós já vamos começar a aprender palavras e frases, então é muito importante que você já saiba o alfabeto. Vamos começar com alguns comprimentos. Eu preparei um material aqui bem bacana. O primeiro comprimento que eu tenho aqui é uma palavra bem simples, né? Privyet, que significa oi, ou então olá em russo. Nada demais, ok? Nós temos aqui PRI, Privyet, Privyet, que significa olá, ou então oi em russo. E sempre você vai ver, às vezes, né, você vai ver uma palavra sendo traduzida de duas formas, ou três, ou quatro formas diferentes. Então, eu queria que você não prestasse atenção na tradução de cada palavra, porque cada palavra, como eu falei, tem muitas e muitas traduções, né? Possíveis traduções, e você deve focar apenas no sentido. Você deve entender o sentido daquela palavra, ou então daquela frase, e não na tradução, tá? Você nunca aprende a traduzir uma palavra ou uma frase do russo pro português, ou então do português pro russo. Você aprende a entender essa frase, ou então essa palavra 100% em russo. Então você vai olhar aqui para essa palavrinha e você vai ver aqui a tradução. A tradução é apenas uma ferramenta que você usa para poder entender aquela frase ou palavra em russo, ok? Você não está aprendendo a traduzir, você está aprendendo a entender. E assim você usa a tradução como uma ferramenta de compreensão. Vamos passar aqui agora para a segunda palavra de hoje. Spasiba, que significa obrigado. Eu acredito que muitos de vocês já viram essa palavrinha por aí, tá? Ok? Então, spasiba. Às vezes, você pode ouvir um nativo falar assim também, ó. Passiba. Simplesmente é como se fosse o nosso obrigado e também o obrigado, né? Às vezes a gente come esse o aqui que vem no começo e os russos também podem fazer isso, eles fazem muito isso. Ao invés de falar spasiba, eles falam passiba, simplesmente passiba, tá? Só uma curiosidade aí pra você. Então já vimos como se fala olá, já vimos também como se fala obrigado e agora vamos ver como se fala de nada ou então por favor, ok? Então, por exemplo, se alguém falar com você spasiba, você pode falar pajalusta. Pajalusta significa de nada e também pode significar por favor, ok? Então, se você for pedir alguma coisa aí em um restaurante, no aeroporto, estiver conversando com um amigo, você for pedir alguma coisa, você pode falar pajalusta, que significa por favor também, ok? Essa palavra aqui tem dois sentidos, ó, como eu coloquei aqui. Tem um sentido de nada, quando alguém fala spasiba, você fala de nada. E também tem um sentido de por favor. Agora deixa eu só dar um toque de pronúncia para você. Você pode ver que aqui está escrito pajaluista. Só que esse i aqui, ele não é pronunciável. É como se ele não existisse aqui, ok? Então a gente pronuncia apenas pajalusta. Não tem esse pajaluista. Foi por isso que eu falei para vocês, lá nas duas aulas anteriores, que você deve prestar muita atenção em como aquela palavra é pronunciada e não em como ela é escrita, porque muitas vezes a palavrinha vai ser escrita de uma forma, só que a pronúncia dela vai ser completamente diferente ou então um pouquinho diferente. Uma coisa que eu esqueci de falar é que agora nós estamos vendo alguns cumprimentos informais e daqui a pouco a gente já vai ver alguns cumprimentos mais formais, tá bom? Vamos começar aqui agora, vamos continuar, na verdade, com essa palavrinha aqui, извини, que significa com licença. Извини. Eu tô colocando aqui essas palavras soltas, mas não se preocupe porque ao decorrer do curso você vai começar a aprender frases inteiras e também nós vamos estudar diálogos e textos, então não se preocupe, tá? Eu tô colocando aqui essas palavras soltas porque você precisa aprender suas primeiras palavras, porque o começo é sempre mais difícil, mas conforme você aprende uma palavrinha aqui e outra ali, vai ficando cada vez mais fácil, tá? Então vamos começar com o mais fácil, obviamente, com essa palavrinha aqui, que significa com licença, tá? Então em russo, извини. Извини significa com licença. Temos aqui agora mais uma palavra, прости, que significa desculpa. Essas duas palavras são meio que sinônimo. Às vezes você usa извини no sentido de desculpa e também no sentido de com licença. E às vezes você usa прости no sentido de com licença e também no sentido de desculpa. Então você pode ouvir as pessoas usando essas palavrinhas aqui dessas duas formas. Agora vamos aprender frases um pouquinho mais complexas. Essa aqui, как дела, que significa como vai. Eu coloquei aqui o sentido em português dessa frase, mas eu coloquei também uma tradução literal. O que é uma tradução literal? É a tradução letra por letra, o que significa literalmente. Então eu gosto de colocar isso, que é para você entender
como os russos pensam. É muito interessante você saber o sentido e também a tradução literal. Então vamos lá, как дела, literalmente, a pessoa está falando como coisas, porque как significa como e дела significa coisas. É como se fosse como vão as coisas, mais ou menos isso. E aqui tem um sentido como vai, né? É a tradução que a gente usaria em português. Você pode ver que aqui a gente tem a letra K, mas na hora da pronúncia rápida, esse K meio que vira um G. Então fica как дела e não как дела. Então presta atenção para essas nuances de pronúncia. E a sétima frase de hoje é essa daqui, как твои дела, que é uma variação desse как дела aqui. Deixa eu mudar isso aqui. É uma variação, é a mesma coisa, tem o mesmo significado, como em português, por exemplo, existem várias formas de você expressar aquela mesma coisa. Temos tudo bem, como você vai, como você está, e em russo é a mesma coisa, né? Tudo significa a mesma coisa, só que existem formas diferentes de você dizer essa mesma coisa. Então, nós vimos aqui как дела, e agora nós temos как твои дела. Então, как твои дела, literalmente seria como suas coisas. Como vão suas coisas? Ou então, como você está? Como vai você? Esse é o sentido, tá certo? Как твои дела? Beleza? Então, tenta imitar não só a entonação, mas imita tudo. A entonação, pronúncia, ritmo, tudo que você conseguir, você vai imitar. E mais uma maneira de expressar esse mesmo sentido seria você falar как жизнь. Isso aqui significa, literalmente, como vida. Ou seja, como vai a vida, como está a sua vida. Só que tome cuidado, né? Porque eu já caí nessa pegadinha de um russo me perguntar как жизнь, e eu comecei a falar sobre a minha vida, falei isso, falei aquilo, porque literalmente significa como vai sua vida. Só que isso aqui quer dizer como você está, é a mesma coisa, né? Como é que você está? E aí, como é que vai? Tudo bem? Então, não sai falando sobre a sua vida inteira, fala só o que a pessoa quer saber mesmo. Ah, все хорошо, нормально, você pode responder, ok? Mas tome cuidado com isso aí. É uma coisa que acontece, eu tenho certeza que isso não aconteceu só comigo, mas também já deve ter acontecido com alguns de vocês. Tá bom? Então vamos ver aqui. Как жизнь significa como você está, ou então também poderia ser traduzido como... vamos ver aqui, tudo bem? Isso aqui não importa a tradução, o que importa mesmo é o sentido, e a tradução literal seria как significa como e жизнь significa vida. Mais uma forma de você dizer a mesma coisa seria você falar как поживаешь, que também significa como você está. Então, как поживаешь, como você está. É claro que aqui são formas informais, tá? Eu estou apresentando para você aqui algumas maneiras informais de você perguntar se a pessoa está bem, como é que ela está. Então, a primeira nós vimos aqui era o как дела, depois nós vimos o как твои дела, e depois nós vimos o как жизнь, e agora estamos vendo aqui o как поживаешь. Tudo significa a mesma coisa. Você está perguntando se a pessoa está bem, como é que ela está. Outra forma de você cumprimentar a pessoa é você falar рад тебя видеть. Então, que significa literalmente feliz. Eu coloquei aqui até uma cor para você comparar. Então, rad significa feliz, тебя significa você, видеть significa ver. Ou seja, feliz ver você significa foi bom te ver. É mais ou menos isso. Lembre-se que eu coloquei aqui o sentido. Esse sentido aqui é como a gente falaria em português. E esse sentido aqui, essa tradução literal, é como os russos falam literalmente, letra por letra, ao pé da letra, tá certo? Isso aqui você fala se você for um homem, né? Rad тебя видеть, se você for um homem. Se você for mulher, você vai colocar um A aqui e aí vai ficar rada. É a mesma coisa do português, né? O idioma russo tem 3 gêneros, que no caso é o masculino, o feminino e o neutro. Esse neutro, na verdade, significa o gênero do meio, né? Sredny rod, que é o gênero do meio. Então, só um fato aí interessante. Você não precisa memorizar isso que eu acabei de falar, é só um fato mesmo que é bom você ficar sabendo. Temos aqui uma forma um pouco mais informal de se perguntar como é que a pessoa vai, que seria что нового. Что нового significa mais ou menos, e aí, como é que tá? Beleza? Fala aí. É como se fosse pra quem sabe inglês, né? Você pode falar aqui, what's up? Como se fosse isso aqui em inglês, ok? Что нового. Literalmente, mais ou menos aqui seria quais são as novidades, o que há de novo. Ok? Então deixa eu colocar aqui. O que há de novo. O que há de novo. Ok? Что нового. Что нового. Что нового. Esse что aqui significa o que, ou então qual, depende muito do contexto. Mas você deve sempre memorizar o padrão completo e não palavra por palavra. Muitas coisas não têm uma tradução assim, palavra por palavra, e sim uma tradução completa do contexto inteiro. Então é só você saber que что нового significa e aí, ou então qual a novidade, ou então o que há de novo.
Essa aqui agora é a última frase dessa parte informal de cumprimentos. Seria você perguntar o nome da pessoa. Então, como é que você faz isso? Bom, é assim, ó. Как тебя зовут? Que literalmente seria como eles te chamam, ok? Então, как тебя зовут seria traduzido literalmente como eles te chamam. Eles não falam em russo como é o seu nome, ou então como você se chama. Eles falam como eles te chamam. Mas isso não vem ao caso, é só uma coisa interessante que você pode saber. Então, a única coisa que você precisa realmente memorizar é que как тебя зовут tem um sentido de como você se chama. Se você quiser perguntar o nome de alguém, você fala как тебя зовут. Agora que chegamos na parte dos cumprimentos formais, vamos ver como se diz olá em russo, que no caso seria здравствуйте. Então, здравствуйте significa olá, ou então oi, tem um sentido, né, de olá ou oi. E uma coisa muito interessante, um comentário interessante, é que essa palavra literalmente significa esteja saudável. Antigamente na Rússia era meio que uma coisa que as pessoas tinham muito como, eu não sei como dizer, regra, é uma coisa muito desejada, né, que a pessoa fosse saudável. Então, здравствуйте literalmente significa seja saudável, ou então esteja saudável, ou então eu te desejo saúde. Era uma coisa muito importante antigamente na Rússia, ok? Mas isso aqui, se a gente fosse traduzir para o português, como é que a gente diria isso aqui? Isso aqui significa simplesmente oi, ou então olá, tá? Здравствуйте. Só uma atenção aqui para a pronúncia, que aqui nós temos, ó, здравствуйте. Como o pajalos, tá, que eu te mostrei, essa letra aqui não é pronunciável, tá? Então, é здраст, essa aqui a gente come essa letra aqui, ó, deixa eu apagar ela, aí fica здравствуйте, ok? Então, na fala, essa letra é como se ela não existisse, mas na escrita você tem que colocar ela. Deixa eu colocar ela aqui. Здравствуйте, tá? Então só presta atenção para isso aí. Lá em cima a gente viu que essa palavrinha aqui significa com licença. Na parte informal a gente viu isso, certo? Então a gente coloca aqui licença. E aqui nós temos ela também, só que com uma leve mudança. Então lá em cima nós vimos извини, e aqui agora nós estamos vendo извините. Então é a mesma coisa, só que aqui agora a gente coloca esse tie no final. Opa, deixa eu colocar aqui. Esse tie. Isso aqui dá o sentido de que você está falando com mais de uma pessoa, né? Então o plural de извини seria извините. Ou então também dá o sentido de que você está sendo mais formal. Ok? Então, se você quiser ser mais formal, é só você colocar esse tie no final. Então, ao invés de falar извини, você fala извините. E assim você quer dizer que você está sendo formal com a pessoa, você está falando com a pessoa de uma forma mais educada, ou então você está falando com mais de uma pessoa, tá? Tiver ali 2, 3 pessoas, 5, não importa, você tem que usar извините. Agora, se você usar извини, é porque você está sendo informal e você está falando com apenas uma pessoa. Tá certo? E essa palavra aqui é exatamente a mesma coisa. Lá em cima, nós vimos essa palavra no sentido de desculpa. Então, deixa eu colocar aqui, desculpa. Aqui é a forma informal de se dizer desculpa. Mas, como eu falei, aqui em cima, ó, se você quiser falar de uma forma mais educada, de uma forma mais formal, você vai adicionar o tie no final, aí vai ficar извините. Ou então, se você também estiver falando com mais de uma pessoa, no plural, aí você também adiciona o tie. Ok? Então esse tie aqui tem 2 sentidos. Seria a forma mais educada, mais formal, e também uma coisa plural, tá bom? Então, простите significa desculpa. Então vamos ver aqui agora como se diz bom dia, boa tarde e boa noite em russo. Aqui nós temos Dobre utro, que significa bom dia. E muito interessante é você ver que Dobre utro significa literalmente tenha uma manhã gentil, ou então tenha uma manhã bondosa, uma manhã amável. Esse é o sentido dessa palavra aqui. Eles não falam literalmente boa manhã, e sim manhã gentil, mais ou menos, manhã amável. A tradução é meio incerta, não sei dizer ao certo, mas isso não importa também. O que importa é que você entenda que Dobre utro tem um sentido de bom dia. Então, se você estiver chegando em algum lugar, se você vê uma pessoa na rua, se você quiser falar bom dia, você vai falar Dobre utro. Isso aqui é usado até às 12 horas, até meio-dia. Como eu falei, isso aqui significa boa manhã. Já isso aqui, Dobry dzień, seria bom dia, só que tem um sentido de boa tarde. Então, traduzindo literalmente, Dobre utro, boa manhã. E agora, Dobry dzień, boa tarde. Isso aqui você já usa à tarde mesmo, tá? Então, essa palavra aqui literalmente significa dia, só que Dobry dzień significa boa tarde. Isso aqui é usado até às 6 horas da tarde, tá certo? Então, Dobre utro e Dobry dzień.
E agora nós temos aqui o Dobry вечер, que significa boa noite. Literalmente, a palavra вечер quer dizer tarde. Então você pode ver que eles mudam, né? A forma como os russos falam é um pouco diferente da forma como a gente fala. E é assim porque é. Você não pode questionar, por que que é assim? Saber o porquê não vai te ajudar a aprender russo. É uma coisa que você simplesmente aceita que os russos falam assim. E se você precisar falar boa noite, você tem que saber que a única coisa que você precisa é simplesmente falar Dobry вечер. Se você precisar falar boa tarde, você fala Dobry день. Se você precisar falar bom dia, você fala Dobre Utra e pronto, acabou, deu. Não precisa mais de pergunta, porque a pergunta não vai te ajudar a entender, só vai te confundir ainda mais. Então, querer saber, por que é assim e não assado, é uma perda de tempo, não vai te ajudar em nada, tá certo? Então, Dobry вечер é usado até às 6 horas da tarde. Só que tem um porém, esse Dobry вечер, que significa boa noite, é usado quando você tá chegando em um local, por exemplo. Você chegou ali na festa, ou então na casa de um amigo, qualquer pessoa, aí você fala Dobry вечер, que significa boa noite. Porém, se você estiver indo embora, ou então se você estiver indo dormir, você fala Spokojnej noci. É diferente. Os dois significam boa noite, só que esse aqui, o primeiro, né, Dobry вечер, você usa quando você chega em um local, e esse aqui você usa quando você está se despedindo, quando você está indo embora. Quando você está indo embora para casa, ou então quando você está indo embora dormir, por exemplo, aí você fala Spokojnej noci. Eu coloquei aqui, usado para se despedir ou antes de ir dormir, que significa também boa noite. Literalmente, a tradução literal seria noite tranquila, né? Ou então tranquila noite. Aqui, Spokojnej significa tranquila e noite significa noite. Então, tem uma noite tranquila aí, vai dormir bem. É isso que significa. É esse o sentido literal. Lá em cima nós vimos uma maneira informal de perguntar como a pessoa tá, que no caso seria как дела, simplesmente как дела, ou então, deixa eu colocar aqui, как твои дела. Esse как дела aqui é muito mais comum do que o как твои дела, mas às vezes você pode ver uma pessoa falando как твои дела, tá certo? E essa aqui é a maneira informal de se perguntar: olá, tudo bem? Como é que a pessoa tá? Então, se você quiser falar essa mesma coisa aqui, как твои дела, ou então как дела, de uma maneira um pouco mais formal, você fala как у вас дела. Então, esse у вас, que dá o sentido de dar uma sensação de mais formalidade, você está sendo mais respeitoso com a pessoa, tá certo? Então, как significa como, у вас significa você, na verdade, só esse вас aqui significa você, e дела significa estar. Como você está, ou então como vão suas coisas, literalmente seria isso. Lá em cima a gente também viu essa outra maneira aqui de se perguntar como a pessoa tá, que seria как поживаешь. Как поживаешь. Mas você também pode dizer как поживаете. Então, como eu falei lá, isso aqui indica o plural ou então formalidade, tá certo? Как поживаешь seria como você está, de uma maneira informal. Já как поживаете é a mesma coisa, só que de uma maneira informal ou então plural. Lá em cima nós vimos o рад тебя видеть, que significa foi bom te ver. E agora nós vamos ver aqui o рад вас видеть. Literalmente significa a mesma coisa, só que esse aqui, esse тебя é o você, tá? Isso aqui significa você. Deixa eu colocar aqui. Isso aqui significa você no singular, ok? Então uma pessoa só. E também informal. Já esse aqui significa você também, só que formal e plural, tá certo? Então, rad тебя видеть, foi bom te ver. E rad вас видеть também significa foi bom te ver. E lembrando que isso aqui é usado se você for homem, tá? Então, rad é se você for homem e rada é se você for mulher. Então, aqui nós temos, o rada, que é a mesma coisa, só que se você for mulher. A gente já viu o как тебя зовут, que tem o sentido de como você se chama. Você quer saber o nome da pessoa, você fala как тебя зовут. E aqui nós temos o как вас зовут, que não precisa mais de explicações. Você já sabe que o тебя quer dizer você, e o вас também quer dizer você, só que aqui é informal e aqui é formal, e aqui também é plural e aqui é só singular, tá certo? O material dessa aula é esse PDF aqui, com todas as frases que você acabou de ver. Deixa eu dar um zoom aqui, que é para você ver melhor. Aqui nós temos a parte informal, né? Temos aqui o привет, o спасибо, temos também o пожалуйста, o извини, o прости, o как дела, как твои дела, как жизнь, как поживаешь, рад тебя видеть, рада тебя видеть, что нового, как тебя зовут. E agora nós temos aqui também a parte formal, que seria здравствуйте, извините, простите, доброе утро, добрый день.
e добрый вечер, e спокойной ночи, как у вас дела, как поживаете, рад вас видеть, rada вас видеть e как вас зовут, tá certo? E temos aqui também um áudio para todas essas palavras, todas essas frases que você está vendo aqui. E eu fiz questão de colocar essa cor, que é para você saber o que é o que. É muito interessante esse sistema de cores que eu coloquei aqui. E aparentemente todos vocês gostam disso. Então eu vou continuar fazendo esse tipo de coisa, tá certo? E esse aqui é o material com todos os áudios dessas frases. Já que você chegou até o fim do vídeo, isso mostra que você gostou muito dessa aula, então eu peço para que você compartilhe nos grupos por aí, no seu grupo de estudos de língua russa, compartilhe com seus amigos que também querem aprender russo, ok? Isso é muito importante para mim. Deixe aqui embaixo o seu comentário dizendo o que você achou sobre a aula, ou então alguma dúvida, alguma sugestão, e deixe o seu like também, é muito importante você deixar o seu like, tá certo? É isso, valeu e até a próxima aula. Tchau, tchau!